Como está o desempenho da RX 6750 XT em 2024? Depois que saiu Hellblade 2, Alan Wake 2 e outros jogos pesadíssimos que finalmente tem cara de nova geração, é interessante revisitar essa placa para saber como é que está o desempenho dela, como é que ela está lidando com esses jogos. Para contextualizar um pouco, a RX 6750 XT é uma placa que é um refresh da geração 6000 da AMD que saiu em março de 2022. Ou seja, um ano depois da geração 6000 original. Essa placa tem como principal objetivo concorrer com a 3070 e a 3060 Ti, porém com um preço mais baixo. Ela tem 12 GB de VRAM DDR6, arquitetura RDNA2, processo de fabricação 7 nanômetros TSMC e o chip gráfico Navi 22 aperfeiçoado. Esse modelo que eu estou usando aqui é uma Founders Edition da AMD, ele tem um problema de aquecimento, mas é só aumentar a ventoinha, eu vou mostrar já como é que eu fiz no MSI Afterburner, que resolveu meu problema aqui. E é uma placa que tem sido bastante vendida no Brasil, porque ela tá saindo às vezes na loja que explode por R$ 2.100. É uma placa que tem desempenho de RTX 4060 Ti custando menos. Na verdade, ela só perde para RTX 4060 Ti quando a gente está falando de Ray Tracing ou então jogos específicos. O setup que eu estou usando basicamente é um i5 3600KF com 32 GB de RAM, no caso, dois módulos de 16 3200 MHz da Corsair, e estou usando uma placa-mãe Terminator B760 ITX D4 da Maxan que eu comprei no AliExpress antes de ter remessa conforme, então tava num preço muito bacana e tem dado conta dos i5 3600KF numa boa. Inclusive eu tava pensando aqui agora o nome dessa placa-mãe com esse D4 aí no final, esse D4 é foda, mas enfim, bora lá. Caso você queira saber mais detalhes do setup, eu vou colocar detalhadamente na descrição do vídeo com links e tudo para você dar uma olhada. Esse modelo que eu estou usando, que é a Founders Edition, ela é esquentadinha se você não mexer em nada nela. Mas eu fiz algumas modificações no MSI Afterburner que ajudam a controlar um pouco a temperatura. Eu fiz um undervolt de leve, nada muito complexo, eu só diminuí aqui 50 mV da voltagem, tá? Com 1150 em vez de 1200 para ver se consome um pouquinho menos de energia. Mas nessa questão aí de temperatura, eu acho que o mais importante mesmo é você fazer uma curva das ventoinhas customizadas, uma curva de acionamento, né? Por exemplo, eu coloquei aqui para quando tiver 70 graus, as ventoinhas da GPU ficarem em 80%, e isso já foi o suficiente para que ela conseguisse ficar ali 72 graus, 73 no máximo. E outra coisa que eu fiz foi um overclock bem de leve, subi aqui o clock do núcleo da GPU para 2730, subi aqui o clock da memória, né, da GPU para 2300, e são coisas assim que não são muito complexas, eu não estou puxando a GPU no limite, eu só quis dar um empurrãozinho nela bem de leve. E outra coisa importante para quem for jogar, aqui é um aviso, né, para quem for jogar Fortnite ou jogos que são muito leves, é você desativar essa ULPS, que é Ultra Low Power das placas de vídeo, se não me engano. Quando você está jogando jogos muito leves, a GPU acaba não usando muito o poder de fogo dela. Sei lá, às vezes a GPU está em 30%, 40%, e ela baixa o clock se isso aqui tiver ativado. Então vem aqui no MSI Afterburner, desativa, reinicia o computador, que vai ajudar muito em jogos como Fortnite a manter um clock um pouco mais alto. Dito isso, não esquece de dar like e de se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos, aí é foda, né? Se você é um desses, se inscreve agora. E bora pros testes. Alan Wake 2 no preset alto, FSR2 nativo em 1080p, a média foi 65 FPS. Pode parecer pouco, mas não é, esse gráfico do jogo é muito pesado, principalmente nessa parte de vegetação, mas mostra já que essa placa hoje em dia, para jogos que vão ser com gráfico de nova geração, ela é uma placa 1080p no máximo, né, que você consiga colocar, sem Ray Tracing no caso, porque essa placa não roda muito bem Ray Tracing. 1% low foi 47 FPS e é isso, bora agora ativar o FSR para ver como é que fica. Ativando o FSR em qualidade, a gente tem uma média de 87 FPS e 1% low 62 FPS, que é quase a média que a gente tinha anteriormente. Então tem um boost significativo e desse jeito dá para jogar bem de boa, até porque essa parte da floresta é a parte mais pesada do jogo. Agora Hellblade 2, a destruidora de placa de vídeo, porque é um jogo graficamente muito intensivo.
E é um jogo realmente que tá entre os mais bonitos. Eu acho que na verdade é o mais bonito da nova geração até agora. Em 1080p, no preset alto, o FSR no nativo. Não dá para desativar o FSR nesse jogo, tem que usar pelo menos ele com nativo. Fica a média de 50 FPS com 1% low de 37. Isso mesmo, 50 FPS no RX 6750 XT na resolução 1080p. É por isso que eu vou voltar aqui a repetir. Eu acho que para 1440p, no máximo, a partir de agora essa placa não dá mais. Embora, claro, diminuindo o preset ali pro médio, ou então fazendo alguns ajustes, você consiga ainda rodar em 1440p 60 fps. Mudando o FSR de nativo para qualidade, a gente tem uma média de 69 fps, um ganho de 19 em relação a nativo e 1% low de 53, o que deixa o jogo muito mais fluido. E eu acho que isso aí pode ser a salvação para quem quiser jogar em resoluções mais altas. É um ganho que pode fazer a diferença entre o jogo estar completamente fluido ou não. The Last of Us Parte 1, um outro jogo polêmico aí de 2023 em termos de desempenho. Eu testei esse jogo várias vezes de 2023 pra cá e eu posso dizer que ele foi melhor otimizado. Ainda é um jogo bem pesado, eu não acho que o gráfico dele é tão bonito para exigir essa potência gráfica toda. Em relação, por exemplo, a Hellblade 2, que eu consigo entender por que aquele jogo é pesado. Esse aqui é bonito, mas não tão bonito assim, tão next gen. Ele, na verdade, não tem cara de jogo de nova geração, pelo menos no PC, né? Mas o jogo, em 1080p, no preset Ultra, fez uma média de 89 FPS, com 1% low, 71. Ativando o FSR em qualidade, para você ter um ganhozinho ali de FPS, para ficar mais fluido, para ficar mais tranquilo. Você tem uma média de 100 FPS com 1% low, 78. Não é um ganho tão significativo, mas são frames a mais com uma perca negligenciável de visual no jogo. Horizon Forbidden West, um jogo da Sony, também saído em 2024, em 1080p no preset muito alto, faz uma média de 91 FPS com 1% low de 77. Antes de Hellblade 2, esse era o jogo que eu achava mais bonito dessa geração, porque realmente ele tem um gráfico impressionante. Mesmo que não use Ray Tracing, nenhuma dessas tecnologias, ele consegue ter uma direção de arte e principalmente na parte das vegetações, que é muito impressionante. Então eu acho que é um jogo bem otimizado, porque ele visualmente é muito bonito e rodou com a média de 91 FPS sem uso de FSR. Ativando o FSR qualidade, para ter um ganho mais de FPS, a gente vai para uma média de 101 com 1% low, 79. Ou seja, a gente teve um ganho só de 10 FPS, eu não acho tão significativo assim, mas o jogo fica mais bonito com o FSR ligado. É um dos poucos casos que eu vi isso, viu? Geralmente FSR dá uma cagada na imagem, mas em Horizon Forbidden West tem uma implementação muito boa que é melhor do que na resolução nativa. Ghost of Tsushima, um jogo aí também de 2024 para PC no caso, né? Porque saiu em consoles aí no PS4, PS5 já faz algum tempo. Em 1080p no preset muito alto, faz 101 FPS de média e 1% low de 86. O jogo ele é muito bonito, principalmente nos ambientes, os NPCs e os bonecos também que a gente tá jogando, eles são meio feinhos. Mas o ambiente, o número de partículas que tem, porque eles usam muito da vegetação, as pétalas das flores e tudo. É um jogo graficamente muito bonito e eu achei leve, viu, no PC, porque rodando no muito alto, 101 FPS de média, um jogo bem otimizado. Ativando o FSR em qualidade, a gente tem uma média de 123 FPS. A gente tem um ganho aí de 22 FPS mais ou menos, com 1% low subindo para 99, o que deixa o jogo bem mais fluido. Remnant from the Ashes 2, que na verdade está sendo renomeado hoje em dia só para Remnant 2, é um jogo que eu ouvi reclamarem bastante do desempenho em 2023, mas a RX 6750 XT carregou nas costas aí de boa. Em 1080p no preset Ultra fez uma média de 88 FPS, com 1% low em 54. Ativando o FSR em qualidade, aí a média vai lá para 120 quase, né? Na verdade 119, com 1% low em 60. Então é um jogo que eu esperava que fosse mais pesado, assim como outros que a gente testou aqui, mas isso só mostra na verdade o poder de fogo significativo da RX 6750 XT. Cyberpunk 2077 é um jogo interessante para gente testar, porque desde a DLC tiveram alguns updates gráficos, de mecânicas,
Enfim, é quase como se fosse um jogo de 2023. Ele em 1080p, preset Ultra e FSR 2 qualidade. É importante salientar que o FSR é ligado automaticamente no preset Ultra. A média foi de 111 FPS em 1% low 83. Porém, se a gente ativar o Ray Tracing, eu coloquei aqui no preset gráfico Ultra, que tem Ray Tracing Ultra também, a média cai mais da metade, foi para 48 FPS, com 1% low chegando aos míseros 25 FPS. Esse é um dos problemas da RX 6750 XT, ela tem um desempenho bem decepcionante, né, quando a gente fala de Ray Tracing. Diablo 4 em 1080p preset Ultra fez uma média de 197 FPS com 1% low de 136. Eu tentei testar o jogo com Ray Tracing porque eu sabia que provavelmente teria uma boa taxa de quadro, mas o jogo ficava crashando em qualquer preset de Ray Tracing, então eu testei mesmo sem, e a gente pode ver que pelo menos o jogo consegue rodar muito bem. Se você tem monitor 144 Hz, 120, dá para aproveitar porque a média de quadro no Ultra é 197. Se você quiser mais FPS, seja porque tem um monitor 240 Hz ou só porque é um PC Gamer Master Race e gosta de ver os números na tela, aí você pode ativar o FSR em qualidade, que a média vai para 233 FPS e 1% low 161. Tem um salto aí significativo de desempenho. Dead Space Remake é um jogo que eu pensei que seria muito mais pesado, porque eu vi o pessoal reclamando na época que ele saiu, mas a gente conseguiu uma média de 118 FPS no preset Ultra em 1080p. 1% low realmente vai para 37 FPS, mas é porque o jogo ele tem muito stutter quando você está mudando de área. É como se estivesse carregando as cores da nova área e o jogo fica travadão. Mas ele teve um desempenho bem melhor do que eu esperava. Quase 120 FPS cravado. Ativando o FSR em qualidade, a média sobe para 177 FPS. E 1% low 105. Então tem um ganho bem significativo de desempenho, mais de 50 FPS. E aí você conseguiria jogar até 1450p com uma taxa de quadros bem alta. E por fim, para encerrar o vídeo, porque já foi jogo pra caramba, o Warzone 3 em 1080p no preset extremo fez uma média de 153 FPS com 1% low 57. O jogo é muito intenso, tem muito movimento, muita coisa, é jogo online, né? Então esse 1% low é muito por isso, dá um stutter aqui ou ali quando você tá mudando de área, quando você tá se movimentando, quando tem explosão e por aí vai. Mas é um FPS bastante significativo, 153, eu jogaria assim mesmo. Não ficaria tentando mexer mais, quer dizer, eu acho que eu diminuiria o preset, né, porque é jogo competitivo, não importa tanto assim o visual, você quer matar o inimigo. Mas é uma quantidade de FPS que já é satisfatória, 153 é FPS pra caramba. É uma placa de vídeo muito foda, muito boa, com um ótimo preço pelo que ela tá oferecendo, mas a gente tem que dizer que ela já tá mostrando um pouco da idade dela. Uns 2 anos atrás, quando essa placa saiu, ela amassava em Full HD e até em Quad HD. E como foi visto aí no teste, em alguns jogos que trazem um gráfico realmente de nova geração, ela tá começando a precisar do auxílio do FSR para passar de 60 FPS, para ter alguma folga. E claro, tô falando no gráfico máximo, se você colocar ali no médio, ela ainda vai continuar com um desempenho muito bom, mas ela já não amassa os jogos como antigamente. Mas para Full HD, definitivamente é uma das placas que mais está valendo a pena hoje em dia, porque se o jogo for otimizado, vai fazer FPS a louca aí. E se não for otimizado, pelo menos com FSR você vai conseguir rodar na qualidade gráfica máxima, ali 60, 70 FPS. Mas essa é a minha opinião. E a sua? O que você achou do desempenho? Você já tem essa placa? Você está satisfeito com ela? Comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo.